Vamos lá, lindos e belos. Voltando. Oi, voltei também. Bom, também. Vamos lá, pessoal. Continuando no nosso lindo exercício, tá? Continuando, vamos lá. Continuando, então. Ó, nós chegamos aqui, ó. Peso do contrapeso menos peso do portão igual a lá. No exercício do helicóptero, eu só tinha uma massa sendo suspensa, tá? Aqui não, aqui eu tenho duas, tá? Ma- Massa do contrapeso mais massa do portão. Pessoal, uma dica, tá? Toda vez que eu tiver máquina, dica lá, hein? Toda vez que eu tiver máquina de atiúde, toda vez que eu tiver máquina de atiúde, eu vou subtrair um peso do outro e as massas serão somadas, tá? É uma regrinha. Reparem vocês aí, tá? Toda vez que eu tiver uma máquina de atiúde, o peso eu vou subtrair, porque enquanto um desce, o outro sobe. Porém, como os dois estão no sistema, essa polia aqui, ó, o que que essa polia está fazendo? Ela está suportando tanto o peso do contrapeso quanto o peso do portão. Por isso que é mais, tá? Então, mais uma dica para vocês aí. Fica a dica para vocês, lindos e belos. Bom, vamos trocar então. Pessoal, o que que é peso mesmo? Massa vezes gravidade. Vamos abrir a formulinha. Massa, vamos abrir a formulinha. Massa do contrapeso vezes gravidade. Abrir o peso do contrapeso menos massa do portão vezes gravidade igual a lá, massa do contrapeso mais massa do portão vezes o A. Agora sim, galera, todo mundo aí é um número, tá bom? Nós vamos trocar todo mundo por um número, menos a massa do contrapeso, que é o que ele quer saber, tá? Eu vou chamar a massa do contrapeso de X, tá bom? X, que é a massa do contrapeso. Quanto vale a gravidade, pessoal? 10. A gravidade na Terra vale 10. Apesar dele não fornecer aí, pode considerar 10. Menos massa do portão. A massa do portão é 100. Perdão, pessoal. A gravidade vale 10.
Isso é igual. Massa do contrapeso. A massa do contrapeso é o meu X. X mais massa do portão. 100. Fecha parênteses. Horrível. Fecha parênteses. 1000 aqui. Massa do portão é 100. Fecha parênteses. Vezes a aceleração. Opa! Aceleração eu tenho, né, pessoal? Lembra lá do enunciado? 0,1 vezes a da gravidade. O que é 0,1 vezes 10? É a mesma coisa que 1 dividido por 10, né? Que é 0,1 vezes 10, você tira essa vírgula com esse zero, dá 1. 0,1 vezes 10 dá 1. Essa aceleração, então, está no enunciado, tá? Ó, ela aqui, ó, 0,1 vezes a da gravidade, que é 1. Bom, vamos continuar. Quanto que é x vezes 10? É 10x. 10x. Quanto que é 100 vezes 10, pessoal? 1000 igual. Aqui distributiva, né? Ó. X vezes 1 é x. 100 vezes 1 é 100. Galera, o que que eu não posso esquecer aqui, ó? Se não tem nenhum número na frente da variável, que número que eu represento aqui? O número 1, tá? Não esquece isso. Agora, vamos lá. Tudo que é x para um lado, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. Esse 1x passa para lá, fica negativo, tá? Vou fazer a passagem para vocês. 10x. Esse cara vem para cá, fica negativo. Menos 1x é igual 100. Pessoal, o 1000 não está negativo aqui, ele passa para o outro lado, positivo, mais 1000. 10 menos 1, 9. 9x igual. Quanto que é 1000 mais 10? Desculpa, quanto que é 1000 mais 100? 1100. 1100. Tá? Vou pôr aqui então. Quanto que é o x, pessoal? 1100 dividido por 9. Pode fazer a continha aí, vocês estão com o celularzinho perto aí. Quanto que é 1100 por 9? 122, pessoal? Ou seja, a massa do portão. Diminuir um pouquinho aqui para caber, tá?
força resultante M vezes A, peso menos peso do contrapeso. Então, fiz todas as passagens para vocês aqui. Aí a gente chegou que o X vale 122. Ou seja, a massa do contrapeso, 122,2 quilogramas, tá bom? O que vocês perceberam aqui, pessoal? Quanto maior a aceleração, né, ó, quanto maior a aceleração que você quer imprimir no portão, maior tem que ser o peso do contrapeso, tá? A gente vê umas casas por aí que os caras vendem isso, né? Ah, o portão ele é acionado, o portão ele sobe em 2 segundos, né? De repente o cara tem medo que entra bandido junto. O portão sobe em 2 segundos, desce em dois. Então, quanto maior a velocidade desse portão, você vai ter que ter um maior arranque, né? Vai ter que ter um motor mais potente para ter uma aceleração mais potente, tá bom? Salve, ok? Vocês estão aí? Pessoal que chegou depois, na segunda aula, põe o nome no chat, por favor, tá? Já que tem bastante lindo e belo aqui. Aí, pode escolher, porque acabou o drama até pouquinho. Ai, filho, não pede pra sua mãe. Mas mamãe falou não. Então é não. Ah, Mamãe falou não é não, quem manda em casa é ela. uma regra. É uma regra de sobrevivência, filho. Quem manda aqui em casa é a mamãe, tá bom? Outra verdade, tá com som. E eu, hein, credo. Pessoal, exercício 5. Alternativa B, tá bom? Fácil ou difícil? De física, né? Isso mesmo, Jean. 122,2. Pessoal, o exercício da página 54, o 6, ele é bem tranquilinho desde que você saiba de uma teoria, tá? Toda vez que eu tiver uma polia móvel no sistema, eu vou causar uma vantagem mecânica, tá bom? Então, vamos lá. Sistema surfistinha. Próximo. Página 54. A gente brigou, mandei ela embora. Primeira das aulas são fogo que avante. Bom, enfim, vamos lá. Faz parte do equipamento de bombeiros uma série de polias associadas que são usadas para levantar objetos em missões de salvamento. No esquema abaixo, tenta-se levantar uma caixa de 160 quilos de massa. Determine a força mínima que se deve fazer para conseguir deslocar a caixa. Pessoal, aí que tá, ó. Olha aqui. Vocês repararam que eu tenho mais uma polia aqui, que é essa daqui, ó. Tá bom? Então, dá uma olhadinha no esquema de forças, tá? Toda vez que eu tenho uma polia móvel aqui, por que ela é móvel? Porque ela não está presa no teto. Eu tenho vantagem mecânica, ó. Vocês concordam que isso aqui é a mesma corda, tá? Mas olha lá, ó, eu tenho tração aqui e eu tenho tração aqui, ó. Por isso que é vantagem mecânica, tá bom? Por exemplo, se eu puxar isso aqui para baixo, eu vou estar fazendo força tanto aqui, concordam comigo? Quanto aqui. Então, quando eu tenho essa polia aqui, ó, eu tenho uma tração, apesar de ser a mesma corda, eu tenho duas trações, tá? Pessoal, e quem está para baixo sempre? A gente já conversou. Quem está sempre para baixo é a peso. Olha lá, ó.
tá? Então, o que que eu tenho aqui de teoria? Olha lá, eu tenho uma tração para cima, outra tração para cima, tá bom? E aí, o que que eu tenho para baixo aqui, galera? O peso, tá? Então, a posturinha vai mostrar exatamente isso, olha lá. Quando você isola, você tem duas trações para cima e o pezinho para baixo, tudo bem? Ou seja, você tem que duas trações, porque T mais T é 2T, está sendo igual a quem aqui, pessoal? Ao peso. Olha lá. Duas vezes T. O que é peso mesmo, pessoal? Lembra o que é peso? Professor meu, gatão. Olha lá. 2 tração igual a peso é M vezes G. 2 tração igual. Qual que é a massa, pessoal? A massa é 160, certo? Meninos, está alta a TV. Massa é 160. E a gravidade, pessoal? A gravidade vale 10. 2 tração igual. Quanto que é 160 vezes 10? 1.600. Tá bom? Ou seja, quanto vale a traçãozinha na corda? 800 newtons. Tá bom? Então, lindos, toda vez que você tiver uma polia móvel aqui, ó, vou até colocar para vocês, ó. Toda vez que for uma polia móvel, toda vez que tiver uma polia móvel, eu tenho vantagem mecânica, tá? Vantagem. Nossa, que horrível. Escreve aí, pessoal. Vantagem mecânica, tá bom? Toda vez que eu tenho uma polia móvel, eu tenho vantagem mecânica. Vamos para sexta-feira, Flor. Não, olha aqui. Pode salvar. Não, ele achei bonito, vou comprar. Escolheu os números, né? Cadê os números? Você escolheu? Beleza, pessoal? Não, ele mexe. Eles estão mexendo. Eu não sei. Pessoal, 800 newtons, tá bom? Vantagem, toda vez que tem uma polia móvel, tem vantagem mecânica. Ó, aqui no exercício, pessoal, tá falando do bombeiro, tá? Mas aí que tá. Não precisa ser bombeiro, não, pessoal. Até o senhor pedreiro, né? Que teoricamente tem menos instrução que o bombeiro, na verdade não, às vezes tem até mais. Toda vez que o cara vai encher uma laje, a primeira coisa que ele faz aí, ó, é pegar uma roldaninha, isso, é ou não é? E subir o baldezinho na corda, sim ou não? O pedreiro não leva o balde de concreto nas costas, subir na escada, tá? Ele põe uma corda, ele põe uma cordinha e ele sobe com uma polia, ele põe uma corda no baldezinho e ele sobe o concreto pela polia, tá bom? Vantagem mecânica. Legal isso daí. O cara nem entende de física, ó, só que ele quer o mínimo esforço, tá? Pessoal, quando vocês vão para academia, tá? Né? Logo menos que acabar essa pandemia, quando vocês vão até a academia, vocês, porque ó, aqui, ó,
você está pegando aqui, você está tendo vantagem mecânica, tá? Quando você vai para academia, você pega aqui, ó, nessa outra parte. Aí o seu esforço aumenta, tá? Quando você vai na academia, por exemplo, você pega uma pastilha lá de 80 quilos. Você reparou que você pega essa pastilha com uma mão e sai andando? Então, na verdade, quando você coloca na máquina, tá? Quando você coloca na máquina, essa máquina vai simular uma massa de 80 quilos, tá bom? Aí você não pega aqui na máquina, porque aqui vai ter vantagem mecânica. Você vai pegar aqui no outro lado, ela vai multiplicar a força ao invés de dividir, tá? Então, os aparelhos de academia, aqueles que ficam cheios de corda, cabo de aço, ali você não tem vantagem mecânica, você tem esforço, tá? Mecânico. Aí se você tiver vantagem mecânica, não faz sentido, né, você fazer o exercício, tá bom? Mas no caso do pedreiro lá, como ele quer diminuir o esforço dele, ele pega a cordinha, uma polia, e já tem vantagem mecânica, tá bom? Exercício 6, então, 800 newtons. Pessoal, o exercício 7 tem uma regrinha de seno e cosseno, tá? Aí é só a gente relembrar, seno e cosseno para a gente fazer a coisa aqui, tá bom? Não é difícil, não. Olha lá. Exercício 7. Na figura, uma caixa de 10 quilogramas é arrastada sobre um plano horizontal sem atrito. Sabendo que a força vale 100, seno do ângulo 0,6 e cosseno 0,8, calcule a aceleração adquirida pela caixa, tá bom? Pessoal, aí eu vou até usar a apostila aí para a gente mostrar a resolução, porque tem uma regrinha, tá? Ó, o que vocês já aprenderam? Vamos revisar. Vocês aprenderam que quando o vetor está torto, que nem esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa cordinha está representando um vetorzinho torto, certo? Salve? Se conectou aí ou não? Ah, não, vocês estão aí. Beleza, lindos e belos. Pessoal, então, só para a gente relembrar, esse cara torto aqui, ele admite duas componentes. Uma componente no eixo X, só para lembrar, e uma componente no eixo Y. Como não foi dado o valor, eu não posso fazer por tangente, tá? Mas tem uma outra forma de fazer. Esse cara vermelho é o F no eixo X, tá? E esse amarelo, que não tem a cor aqui, eu vou fazer de verde ranho, ele é o F, Y. Olha lá. Então, toda vez que eu tiver que fazer aqui, toda vez que tiver tortinho, vocês já sabem que ele se decompõe em X e em Y, tá bom? E aí vem a regrinha. Toda vez que tiver deitado, vai ser cosseno, tá bom? Toda vez que tiver de pé, vai ser seno. É só lembrar assim, ó. O eixo deitado, a gente coça de cosseno. E, sem maldade, se vocês verem um eixo de pé, olha lá. Toda vez que tiver deitado, coça. Toda vez que tiver de pé, seno. Não é senta, não, tá? Seno. Só para vocês lembrarem a regrinha, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Aceleração adquirida pela caixa. Como eu não tenho valor
Como eu não tenho o valor, por exemplo, 3, 4 e 5, olha lá, vou fazer dos dois eixos, tá? Na horizontal, o que que vai ser, então? F, olha lá, eu falei para vocês, a regrinha é sempre essa, ó. Toda vez que for fx, quem que é fx? F cosseno do ângulo, é uma regra, tá? Toda vez que for fx, é força cosseno do ângulo. Só para lembrar vocês, a força é o vetor preto, tá? Olha lá, eixo deitado, a gente coça. Quem é fx? F cosseno do ângulo, tá bom? Quanto vale a força, pessoal? 100. Quanto vale o cosseno do ângulo? 0,8. Então, quanto vai valer fx, pessoal? Fx vai valer 80. Então, Fx vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você já tem o valor do Fx? Ou você acabou de calcular. Quanto que é 100 vezes 0,8? 80. 80 igual a lá. Qual que é a massa da caixa, pessoal? 10 quilogramas. A massa é 10. A massa é 10. E o A você não sabe, tá? Bom, pessoal, como tem zero para os dois lados, ó, cancela esse zero com esse, tá? Quanto vale a aceleração no eixo X, então? Ou, desculpa, quanto vale a aceleração em A? 8, tá bom? A aceleração adquirida pela caixa. 8 metros por segundo ao quadrado. E aí, na letra B. Então, na letra A, então, pessoal, cuidado, tá? Eu não podia fazer assim, ó, tá? Eu não podia, só rapidão aqui, esboçar. Como tá inclinado essa força, eu não podia fazer assim, ó. Eu não podia usar direto essa formulinha, tá? Ah, professor, meu deu 10, ó, porque daí você ia fazer assim, ó, 100, você ia pegar do enunciado, ó. 100 igual a 10 vezes A, olha lá, ó. 100 dividido por 10 é 10. Não. Não pode fazer assim quando a força estiver inclinada. Reparem que nos exercícios anteriores, a forcinha estava sempre ou na vertical ou na horizontal, tá bom? Letra A, 8 metros por segundo ao quadrado. Letra B, pessoal, o módulo da força normal sobre a caixa. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, vou desenhar uma caixinha aqui, ó. Olha lá. Pessoal, que força que tem para baixo mesmo? Peso, isso mesmo. Tá? A força, peso. Ok? Esse aqui a gente não vai fazer porque eu não expliquei ainda, mas eu já vou montar para vocês. Pessoal, tem uma força que a gente vai aprender que é sempre uma força que existe quando o corpo está apoiado, tá? A situação aí de vocês está desse jeito aí, tá bom? Olha lá, ó.
o corpinho está apoiado, ó. O chão, o que eu fiz de preto aqui representa o chão, tá bom? Toda vez que o corpo estiver apoiado, lindos e belos, vai existir uma força de reação, tá? Lembra, ação e reação? Se eu piso, se eu dou uma pancada descalço no chão, meu pé vai doer, porque a mesma força que eu aplico no chão, o chão me devolve, tá? Só que no sentido oposto. Toda vez que eu estiver na horizontal e apoiado, vai aparecer uma força, tá? Eu tô fazendo ela aqui agora para vocês. Ela chama, só que ela é igualzinha, tá? Eu só vou apagar porque o valor da normal na horizontal é igual ao peso. Toda vez que eu estiver apoiado, vai aparecer uma força chamada força de reação normal, tá? Olha lá, normal. Essa força normal, pessoal, ela aparece em corpos apoiados, tá? Mas não vamos resolver a B agora, eu vou até colocar aqui que falta, tá? Eu vou até, porque assim, eu não expliquei a força normal ainda. O que eu fiz nesse módulo? Nesse módulo eu estou explicando por partes. Terça-feira eu vou explicar essa força normal, tá? E vou explicar a força elástica. E por último, força de atrito, ok? Então, essa força normal, ela sempre existe quando o corpo está apoiado. Por que não teve força normal lá no helicóptero, no portão e no exercício 6? Porque os corpos estavam suspensos. Quando o corpo está suspenso, lindos e belos, ele não está apoiado em lugar nenhum, tá bom? Então, deixem na letra B esse esqueminha aqui, tá? Ok? Daí, semana que vem a gente resolve, porque eu vou explicar para vocês o que é força de reação normal. Vamos para o 8. O exercício 8 é um exercício de imponderabilidade, tá bom? Se eu deixar assim, eu não vou enxergar. Exercício 8. A imagem a seguir mostra alguns tripulantes flutuando na Estação Espacial Internacional em situação de relativa imponderabilidade, tá? Apareceu um termo novo aqui pra gente, ó. Imponderabilidade, tá bom? Podemos dizer que a situação de imponderabilidade tem como consequência o quê, pessoal? Gente, quando você fica com a mesma aceleração de um corpo, tá? Isso quer dizer imponderabilidade. Por exemplo, já viu o desenho já que o elevador está despencando ou um cofre está despencando? E aí, de repente, quem está lá dentro do elevador e do cofre começa a flutuar, tá? Ou seja, a queda está tão rápida que você fica com a aceleração igual à da gravidade, tá bom? E aí você fica como se você estivesse flutuando. Isso quer dizer imponderabilidade, tá? Quando a gravidade que você tá é igual à gravidade do local, tá bom? Se um dia você for visitar lá aquele prédio lá em Dubai, lá que é o mais alto do mundo, o elevador dele, né? Se você estiver descendo no elevador e de repente começar a flutuar, fica tranquilo, tá? Quer dizer que você está em queda livre. Você morre, mas passa bem, né? Pensou morrer em Dubai? Então vamos lá, pessoal. Essa imponderabilidade, então, pessoal, é devido, olha lá, ela se deve ao fato da estação estar na mesma aceleração que os astronautas. É como se eles estivessem dentro de um elevador, que eu acabei de explicar, em queda livre, tá bom? Isso quer dizer imponderabilidade, tá bom? Imponderabilidade.
Ó, quem quiser, tem 2 minutinhos aí, tá? Eu acho até importante vocês copiarem as justificativas aí. Olha lá. Toda vez que um corpo está na mesma aceleração que o outro, isso é sensação de imponderabilidade, tá bom? Tanto a nave quanto os astronautas estão sujeitos à mesma aceleração, ok? A aceleração da gravidade da Terra no local onde eles estão. Assim, todos estão, é como se eles estivessem em queda livre, tá joia? Então, vou dar um minutinho para vocês copiarem essas justificativas. Não é um assunto tão recorrente, tá, do vestibular, mas não é difícil também. Toda vez que fala de imponderabilidade, as gravidades dos corpos são iguais. E o tempo para. Só quero o leve da vida para te levar. Pra lá e pra cá e pra lá. Certo, pessoal? Então, exercício 8, alternativa C, tá? Alternativa C de tempero, de sebo. Ok, lindos e belos? Belezinha? Obrigado pela atenção de vocês. Tem tarefa lá, tá? Espero a semana. Tá marcado bonitinho lá. Na terça-feira a gente se vê. Eu vou relembrar vocês da tarefa. E, lindos e belos, obrigado pela atenção. Saudades, viu? Até terça-feira. Boa semana. Tchau. Saudades. Tchau, Eu beijo. também tô. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.